quinta-feira o nosso cronograma já foi para o espaço há pelo menos meia hora. Eu queria que o fato, primeiro, que a gente gosta de falar muito sobre o nosso trabalho, e segundo, teve a participação do Mário, que foi uma contribuição de última hora, mas acho que foi super válida. Então, bom, para fechar esse ciclo de discussões, eu vou falar da biogeografia da conservação, frente à expansão agrícola, conflitos e prioridades. Bom, então a ideia do meu trabalho foi associar a biogeografia da conservação, que busca usar esses dados de distribuição das espécies para pensar a conservação, tanto os conflitos de conservação, que é a coincidência espacial entre as espécies e as ameaças por causa da espécie humana, e a agricultura, que é, vocês vão ver, a principal ameaça à biodiversidade. Bom, então, por culpa daquele tema que eu falei no início das apresentações, por culpa da expansão da espécie humana e do seu crescimento populacional, a gente tem uma crise de biodiversidade e a gente tem atuado no sentido de evitar a perda da biodiversidade por meio da biologia da conservação. E a gente atua em diferentes níveis. A população, no nível da população, no nível da paisagem e no nível biogeográfico. E a biogeografia da conservação está interessada justamente nesses dois níveis, o nível da paisagem e o nível geográfico. Bom, um dos interesses, então, da biogeografia é entender os conflitos de conservação. Então, esse é um artigo clássico que avalia esse tema. Então, aqui a gente tem um mapa da África e esses pontos representam áreas importantes para a conservação. Então, esses pontos representam áreas importantes para a conservação. Os pontos verdes são áreas que têm baixa população humana e os pontos vermelhos representam áreas com alta densidade populacional. Então, a gente vê que, na verdade, existe uma correlação entre áreas com alta densidade humana e áreas com alta riqueza de espécies. Então, a gente percebe, por essa correlação, um conflito de conservação. Áreas com alta riqueza, ou seja, importantes para a biodiversidade, são também importantes para a espécie humana, porque lá concentram muitas pessoas. Bom, um outro objetivo da biogeografia da conservação é estabelecer prioridades de conservação. Aqui a gente tem duas estratégias. Primeiro, os hotspots de biodiversidade, que foram definidos em função do endemismo de espécies e em função das ameaças humanas. E uma abordagem mais recente, que é uma abordagem que busca a complementariedade entre a distribuição das espécies para definir áreas importantes para a conservação, de maneira a proteger todas as espécies. Aqui, o mapa são espécies os pontos pretos representam áreas necessárias para proteger todas as espécies de mamíferos. E os mapas que estão no fundo representam a riqueza de espécies, as áreas cor mais azul são áreas com maior riqueza e as áreas mais vermelhas são áreas com riqueza mais baixa. Bom, e para estabelecer as prioridades de conservação, a gente pode se basear em dois aspectos. Aspectos, digamos, exclusivamente biológicos, a riqueza de espécies que estão lá, endemismo, a presença de espécies raras, diversidade filogenética e diversidade funcional. Mas a gente pode levar em consideração também aspectos humanos, de maneira a evitar os tais conflitos da conservação. Então, a gente pode considerar densidade de população, pegada ecológica, maior impacto humano, e a agricultura, que é o caso que eu estou interessado. Bom, e a agricultura, ela é um aspecto fundamental, porque, primeiro, ela teve um grande impacto na história humana. Ela foi desenvolvida há 13 mil anos, e a partir da agricultura a gente conseguiu produzir mais comida, a gente conseguiu aumentar a população, e a gente conseguiu tornar a população humana, a sociedade humana complexa.
como cada pessoa conseguia produzir mais alimentos o suficiente para ela comer, a gente pôde sustentar, o conjunto dos humanos poderia sustentar uma classe de pessoas responsáveis por administrar a sociedade, por criar a escrita, por criar o Estado, e por criar tecnologia, por criar ciência. Então, o desenvolvimento da agricultura foi central na história humana. Mas, por outro lado, a agricultura é, como eu falei, a principal fonte de ameaças ambientais. Então, primeiro, ela é a principal responsável pela destruição de hábitats, porque a maior parte do uso humano, 38% da superfície da Terra, é coberta por áreas agrícolas. Nós utilizamos 50% da água doce disponível, sendo que 70% vai para a irrigação. A gente altera profundamente o ciclo do nitrogênio, porque a gente fixa, através de processos artificiais, 2 vezes mais nitrogênio do que os processos naturais. As atividades ligadas à agricultura são as principais responsáveis pela emissão de gases de estufa, 30% a 35% das emissões, e tudo isso causando uma perda de biodiversidade. E esse impacto deve aumentar no futuro. Por quê? Porque a população deve aumentar até 9 bilhões até em 2050. Nós temos 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à comida, e é um imperativo ético para nós alimentar as pessoas. O uso de agrocombustíveis tem aumentado, e a gente tem ocorrido também, ao longo do tempo, uma mudança da dieta. A gente tem comido mais carne, aumento da ingestão calórica, enfim. E isso demanda mais áreas produtivas. Bom, os trabalhos que eu vou apresentar para vocês então são aspectos da biodiversidade da conservação, tanto do aspecto dos conflitos quanto do estabelecimento de prioridades. Eu estou interessado, como eu falei, na influência da agricultura sobre esses 2 aspectos. E aí, dos conflitos das prioridades, saem 2 aspectos. Estou interessado nos conflitos com as chamadas prioridades globais de conservação e com as áreas protegidas, principalmente no Brasil. E eu quero estabelecer prioridades e ver o impacto da agricultura sobre essas prioridades, tanto para os carnívoros, em escala global, quanto avaliar o efeito da globalização das ações de conservação e como que isso interage com a agricultura. Então, para entender a relação da expansão agrícola com as prioridades de conservação, é importante dizer que desde a década de 90, até antes talvez, as grandes ONGs internacionais têm estabelecido prioridades de conservação, levando em consideração todos os aspectos que a gente viu, a distribuição das espécies, um aspecto que a gente não viu, que é a distribuição das espécies determinando regiões biogeográficas, que é uma coisa que o Wallace fez lá no século XIX, usando os gêneros de mamíferos, estabeleceu as regiões biogeográficas que são válidas até hoje. Mas, enfim, usando todos esses aspectos que a gente viu antes, as diferentes ONGs internacionais estabeleceram diferentes prioridades, levando em consideração diferentes aspectos. Aqui, nessa revisão, o grupo de 2006 apresentou 9 dessas prioridades, e essas prioridades elas são classificadas de acordo com 2 eixos. O eixo da insubstituibilidade, que é a importância da biodiversidade que está nessa região, e o eixo da vulnerabilidade. Então, essas prioridades aqui, elas não se importam com a vulnerabilidade. Agora, esse conjunto aqui, a gente tem 2 tipos. Umas que levam em consideração áreas com baixa vulnerabilidade, ou seja, áreas que têm pouco impacto humano, e áreas que têm alto impacto humano.
Essas que têm baixo impacto humano a gente chama de áreas proativas, ou seja, a gente quer atuar lá antes que tenha destruição ambiental. Enquanto que as áreas reativas seguem a lógica de que a gente quer atuar nessas áreas prioritariamente, porque se nós não atuarmos, essas áreas serão perdidas. Então, voltando lá, então a gente tem as áreas reativas e as áreas proativas. Okay? Bom, então pensando nas prioridades globais de conservação no ano 2000, tem as reativas e as proativas, eu suponho, como o desenho delas foi diferente, que as áreas reativas serão mais impactadas pela agricultura do que as áreas proativas. Ok? Porque as áreas proativas, bom, por essa lógica que eu expliquei. Isso no ano 2000. Mas com a expansão agrícola até 2100, eu espero que eventualmente essa expansão agrícola atinja tanto as áreas que foram desenhadas como reativas, quanto aquelas áreas que supostamente são proativas. E com isso eu tenho hipóteses diferentes dos dois períodos. Então, para testar isso, eu utilizei um modelo de expansão agrícola, que é o IMAD, foi um modelo desenvolvido pela Agência Ambiental Holandesa, dentro das discussões do IPCC sobre mudanças climáticas, em que, como eu falei, a agricultura é um dos principais emissores de gases de estufa, isso vai ter influência sobre os cenários climáticos. Então, eu utilizei esses modelos de distribuição da agricultura que vão de 1970 até 2100. E aqui, então, a gente tem um mapa de 2100, como a agricultura está distribuída, e como potencialmente ela estará em 2100. Só que, no futuro, a gente usa diferentes cenários. Então, eu tenho digamos, probabilidades diferentes de que ocorra expansão agrícola nas diferentes áreas. E eu sobrepus espacialmente isso com aquelas minhas 9 prioridades de conservação globais. Para testar se isso é um resultado que fazia sentido, é um padrão de fato, se era mero efeito do acaso, eu fiz uma aleatorização das áreas agrícolas, né, e sobrepus isso diversas vezes. E aqui foram os resultados que eu encontrei. Então, primeiro, o mundo no ano 2000 vai ter, segundo o modelo, tinha 26% de agricultura. E as áreas reativas tinham, de fato, uma área, um impacto pela agricultura maior do que o esperado pela casa. Isso, no meu modelo, especialmente para as ecorregiões críticas. Enquanto que as áreas proativas tiveram, de fato, uma porcentagem de impacto agrícola menor do que o mundo, e isso foi significativo das três prioridades proativas. As áreas que eu chamei de neutras, porque não leva em consideração o aspecto da vulnerabilidade, tiveram comportamentos diferentes, sendo que as áreas endêmicas de aves foram mais impactadas do que o esperado do acaso. Bom, no ano, em 2100, o mundo se espera que tenha então 50%, 47% de impacto agrícola. As áreas reativas continuarão sendo mais impactadas do que o esperado do acaso. E as áreas proativas, por outro lado, em geral vão continuar sendo menos impactadas do que o esperado do acaso. Porém, as áreas, essas HBWA, que são High Biodiversity Wilderness Areas, elas são importante, ela tem dirigido muitos esforços de conservação, e ela, segundo alguns cenários, vai ter um grande impacto da expansão agrícola, semelhante, inclusive, às áreas reativas. Ali não foi significativo porque isso só acontece em certos cenários, então ela é muito dependente do cenário. Foi uma das coisas que entrou no meu teste de autorização. E as chamadas áreas neutras, elas seguem comportamentos diferentes, mas as áreas endêmicas de aves seguem sendo mais impactadas do que o esperado ao acaso. Então, de maneira geral, as prioridades globais reativas são mais impactadas pela agricultura que as proativas.
esse padrão deve se manter no futuro, com exceção das HBWA. E as ações de conservação, como essa expansão agrícola se espera ser diferente nas diferentes áreas, a gente entende que as ações de conservação devem levar em consideração esse risco da expansão agrícola em cada uma dessas áreas. Pensando um pouco no Brasil, a gente viu como se daria essa expansão agrícola sobre as áreas protegidas. Então, o Brasil é um foco importante da expansão agrícola porque é um país importante para a biodiversidade. E se criou ao longo da história a ideia de que o país tinha a função, como se diz, tinha a capacidade, o talento, enquanto nação, de ser um país produtor agrícola. E de fato o país é um dos maiores produtores de uma série de produtos, tem a sua economia extremamente dependente da agricultura e, bom, isso inclusive gerando lobby, como o que acarretou na operação do Código Florestal recentemente. E as unidades de conservação seguem sendo uma ferramenta central, né, nas ações de conservação. E a gente tem, como você sabe, dois tipos de unidades de conservação, aquelas focadas exclusivamente na conservação, que são aquelas de proteção integral, e aquelas que buscam compatibilizar atividades econômicas com a conservação, que são aquelas de uso sustentável. E a gente, então, pensando nessa relação entre agricultura e unidades de conservação, pensando nos dois tipos de áreas de conservação, a gente teve a hipótese de que as áreas de uso sustentável seriam mais impactadas pela agricultura do que as áreas de proteção integral. Pensando no fato de que, se elas são planejadas de maneira lógica, elas devem estar, como as unidades de uso sustentável devem compatibilizar desenvolvimento econômico, produção, atividade econômica e proteção da biodiversidade, elas devem estar próximas de mercados consumidores ou próximos de infraestrutura, rodovias, etc., que são vetores, porque a gente sabe, vetores de expansão agrícola, vetores de destruição. Então, a gente tem os mapas de expansão agrícola para 2000 e 2100, conforme o modelo que eu falei. E a gente tem aqui os mapas das unidades de conservação em vermelho, as unidades de uso sustentável, e em verde as de proteção integral. A gente fez aquele mesmo teste de organização. Os dois mapas. Então, no ano 2000, a gente encontrou que a expansão, a extensão da agricultura no Brasil equivalia a 21% do território. Isso não diferia entre os dois tipos de unidades de conservação. Em 2100, essa proporção subiu para 27% e a gente segue não tendo um efeito significativo entre os dois tipos de áreas protegidas. Então, baseado nos nossos resultados, a gente pode concluir que a expansão agrícola terá um importante, será que grande, afetará o Brasil. Isso vai atingir unidades de conservação, seja a área propriamente dita, seja o seu entorno, e a gente sabe que as unidades de conservação são extremamente dependentes da sua área de amortecimento. Não existe diferença entre as áreas de proteção integral e as áreas de uso sustentável quanto à acessibilidade para a expansão agrícola. E claro que isso deve ser pensado nesse contexto no qual a gente está tendo mudanças legais que afetam o padrão de expansão agrícola. Bom, pensando agora na expansão, na conservação de carnívoros no mundo, a gente então viu qual seria o impacto da expansão agrícola para pensar essa questão. Então a gente pensou nos carnívoros, em estabelecer áreas prioritárias para a sua conservação, e
e a gente estabeleceu o que a gente chamou de duas soluções: a biosolução e a agrosolução. Bom, a biosolução leva em consideração apenas aspectos biológicos, no caso a distribuição das espécies. E a agrosolução leva em consideração tanto a distribuição das espécies quanto a agricultura. Então é uma solução que busca compatibilizar esses dois usos, né, que são fontes de conflito. Assim, a gente esperava encontrar conflitos de conservação quando a gente avaliasse a biosolução, e esses conflitos deveriam ser evitados na agrosolução. Só que não basta apenas evitar conflitos, tem que participar. Não basta apenas evitar conflitos. A gente tem que avaliar quais são as implicações disso para a biodiversidade. A gente avaliou isso do ponto de vista da representação, quanto das espécies está sendo protegido, e como que isso se relaciona com as prioridades globais. Bom, então para fazer isso, a gente usou 245 espécies de canívoros terrestres. A gente usou uma ferramenta de priorização chamada Zonation e fizemos aquelas duas variações, né, com e sem levar em consideração o custo agrícola, lembrando que o custo agrícola vem lá daquele modelo do Limert, e a gente usou como alvo de conservação 17% da superfície terrestre, que é o alvo definido na última convenção, na Convenção de Biodiversidade de 2011, que definiu que até 2020 nós protegemos, um acordo que a gente vai proteger, nós, como espécie, vamos proteger 17% da superfície terrestre em unidades de conservação. Bom, aqui a gente tem as duas soluções, em vermelhos as 5% das áreas mais importantes, laranja 10% e 17% as amarelas, de maneira a atingir os 17%, que é o nosso alvo. A gente vê que existe uma diferença na biosolução. As áreas são muito mais agrupadas, porque elas estão sendo definidas em função apenas da distribuição das espécies, e quando inclui a agricultura, elas se espalham porque elas passam a evitar as áreas agrícolas. E eu relacionei essas duas soluções com diferentes aspectos da biodiversidade. Claro, com a agricultura, que era o curso que a gente estava interessado, mas também com outros padrões, como a riqueza, o tamanho do range e o risco de extinção, conforme a lista vermelha da IUCN. Bom, pensando então nos diferentes aspectos que a gente avaliou, primeiro, em termos de perda agrícola, quando eu não levo em consideração a agricultura, existe uma alta sobreposição de maneira que eu perco 25% da produção potencial da terra se eu proteger aquelas áreas importantes para a conservação dos carnívoros. Enquanto quando eu incluo a agricultura, esse impacto sobre a produção agrícola é bem menor. Por outro lado, o número de presenças, ou seja, a proporção das espécies que é protegida é maior. Isso está tanto no número de presenças, no número de pontos em que a espécie ocorre que está sendo protegida, ou células, sobre as quais o Fabrício falou, quanto em termos de porcentagem média da distribuição das espécies que é protegida. Então, para a biodiversidade, de fato, a biosolução é uma solução melhor. Quando eu penso nas correlações, ou quando eu olho para as correlações, eu vejo que, de maneira geral, a biosolução tem uma correlação maior com aspectos importantes da biogeografia, da distribuição dessas espécies, que é a riqueza, o tamanho de range, ou seja, a biosolução está pegando principalmente espécies mais raras, que são aquelas mais ameaçadas, e isso está tanto relacionado ao tamanho de range quanto o risco máximo. Aqui o valor é negativo, porque quanto maior
quanto menor o range, maior a importância que eu estou dando para ela. E a agricultura, a correlação se inverte. Então, na biosolução eu tenho uma correlação positiva, que representa conflitos de conservação. Quando eu incluo a agricultura, essa correlação não existe mais e, portanto, o meu conflito desaparece. Olhando então para a semelhança da biosolução e da agrosolução para as diferentes prioridades globais, eu vejo que, de maneira geral, a minha biosolução é mais semelhante às chamadas prioridades reativas, os hotspots e as ecorregiões críticas, enquanto que a minha agrosolução tem uma maior sobreposição com as áreas proativas, representando justamente essa lógica de evitar as áreas que estão sendo impactadas pela agricultura. Tá? Então, concluindo, existe um conflito de conservação entre as áreas importantes para a conservação dos carnívoros e a expansão agrícola. Esse conflito é aliviado, ou seja, esse conflito ele deixa de existir quando eu incorporo as informações de expansão agrícola. E, por outro lado, existe uma perda da qualidade, digamos assim, em termos de conservação, da minha rede de conservação global, quando eu faço isso de maneira que eu tenho, então, que ponderar essas duas questões para encontrar soluções intermediárias, né? De maneira que, mais uma vez, aquela conclusão que a gente mostrou no primeiro trabalho serve para aí também. A gente vai ter que ter, provavelmente, ações de conservação adequadas a cada realidade, a paisagens com agricultura e paisagens sem agricultura. Bom, e por fim, eu estou interessado, no último trabalho, eu estou interessado na questão da globalização. Como que ações globalizadas para a conservação, levando em consideração a agricultura, podem implicar em benefícios ou não, tanto para a biodiversidade quanto para a produção de alimentos, que, como eu falei no início, é uma preocupação importante para a humanidade. Então, tradicionalmente, as ações de conservação têm sendo feitas dentro de limites políticos. Então, por exemplo, aquela meta de estabelecer 7% das áreas terrestres para conservação, se as ações de conservação continuarem sendo tomadas da maneira como a gente vem tomando as ações atualmente, cada país vai buscar atingir a sua meta de 17% de maneira independente. Então, essa é a maneira como isso tem sido feito. Só que há benefícios quando isso não ocorre, quando essas diferentes unidades políticas cooperam para definir áreas para conservação, para tomar ações de conservação. Isso foi mostrado em diferentes trabalhos, diferentes regiões, então, desde a Austrália, África do Sul, América do Norte, assim por diante. Só que isso não foi mostrado, primeiro, não foi mostrado em escala global, e segundo, não foi mostrado levando em consideração a agricultura, que é o aspecto que a gente acha central nessa discussão. Então, a gente, pensando na priorização global, a gente está testando, vendo o efeito de dois aspectos, como eu falei, a agricultura e a globalização, e a gente quer ver o resultado disso, o reflexo disso, tanto para a produção de alimentos, quanto para a conservação de biodiversidade. E para testar isso, a gente estabeleceu 3 cenários. O cenário nacional, que é a maneira como isso vem sendo feito, que é cada país definir a sua prioridade. Em blocos, que seria um cenário intermediário, no qual os atuais blocos econômicos, Mercosul, NAFTA, União Europeia, que já cooperam na área econômica, nesse cenário, supostamente passariam a cooperar também em aspectos políticos, incluindo a sua política de conservação. E o cenário final, que é o cenário global,
Bom, além disso, a gente procurou avaliar também um aspecto fundamental, que vem sendo discutido dentro da lógica da globalização, que é o fato de que o processo de globalização, da maneira como ele vem sendo feito, ele tem implicado em ganhadores e em perdedores. Ou seja, há países que se beneficiam da globalização, que se dão bem com esse processo, e outros que são prejudicados. E dentro da literatura da universidade, inclusive, se tem a ideia de que os países que são mais importantes para a conservação são justamente aqueles mais pobres. E a gente queria saber, então, se num cenário desses de globalização dos esforços para a conservação, os países pobres seriam prejudicados. O que, logicamente, implicaria uma dificuldade para se estabelecer uma estratégia como essa. Então, para avaliar isso, a gente relacionou as mudanças decorrentes de se adotar uma estratégia dessas com indicadores do nível de desenvolvimento, que é o IDH, o índice composto, o PIB per capita, que reflete a riqueza dos países, e a porcentagem do PIB proveniente da agricultura, que mostra, né, o quanto dependente da agricultura cada país é. Então, para testar isso, a gente usou a distribuição de todas as espécies de mamíferos terrestres. Utilizamos novamente o Zonation como algoritmo, como forma de priorização, com o mesmo alvo de 17%, naqueles 3 níveis que eu falei, e pensando também no custo agrícola. Só que esse custo agrícola, nesse trabalho, eu fiz de uma maneira mais complexa e, portanto, mais realista, que é a seguinte: eu associei o image, que me daria uma ideia de onde e por quanto tempo cada área seria usada para agricultura, ao chamado GAES, que é essa definição de áreas agroecológicas globais, que traz uma série de dados, inclusive o potencial de produção agrícola de cada uma das regiões do globo, e ao associar esses 2 mapas eu tenho o custo agrícola final. Então eu sei quais áreas vão ser ocupadas e qual a produtividade de cada área. Bom, e aí eu tenho então os meus mapas de áreas prioritárias para conservação dos mamíferos. Bom, então, primeiro, são os mapas que não levam em consideração a agricultura. Então, aqui o que a gente vai conseguir ver é principalmente a diferença entre o nível nacional e o nível global. E o que a gente pode ver é que, no nível nacional, como cada país tem que ter os seus 17%, alguns países não são realmente importantes para a biodiversidade, tem uma grande área protegida, como é o caso do Canadá e da Rússia. Se vocês olharem lá no cenário global, esses países praticamente não têm áreas importantes para a conservação. Um outro fenômeno que acontece é que existe uma concentração de áreas junto à fronteira, que é um padrão que já foi evidenciado em alguns trabalhos e que sugere que, na verdade, quando as espécies ocorrem nessas áreas, já é o final da distribuição delas. Então, na verdade, a tendência seria que as áreas fossem protegidas de fato mais ao sul, mas como não pode, o programa otimiza as áreas mais ao sul possíveis. Bom, e a outra diferença, que a gente já tinha visto lá no mapa dos carnívoros, é que quando eu adiciono a agricultura, a distribuição das áreas é muito mais difusa, porque tem mais critérios sendo levados em consideração para definir essas áreas. Bom, vamos olhar então as consequências dessas diferentes estratégias. Então a gente tem primeiro aqui, a gente tem os diferentes níveis. Na verdade, embora a gente tenha essa meta de conservação de 17% até 2020, a gente procurou avaliar um amplo
espectro de alvos, né, de targets. Então, desde 5% até 50% da terra reservada para conservação. E aqui a gente avaliou, então, a quantidade de produção agrícola perdida. E a grande diferença que a gente olha, encontra de cara, são entre essas figuras cheias e as figuras vazias. As figuras vazias são aquelas que não levam em consideração a agricultura. Então a gente tem uma grande perda da produção agrícola à medida que a gente aumenta a quantidade de área a ser protegida. Enquanto que nas soluções que levam em consideração a agricultura, primeiro, essa porcentagem é bem baixa e ela se mantém mais ou menos constante. Então a gente já pode pensar que, em termos de produção agrícola, se a gente quiser cumprir, produzir e satisfazer as necessidades humanas em termos de produção agrícola, a gente vai ter que incluir a agricultura na priorização para a conservação. E aqui o outro aspecto, que é o quanto das espécies está sendo protegido. Então aqui é a média do range da espécie que está sendo protegida. E aqui também os diferentes níveis. Aí, bom, o resultado primeiro, é claro que se eu não levar em consideração a agricultura, eu tenho a capacidade de otimizar essa proteção. Então, o cenário mais efetivo para a proteção é aquele global, que eu não estou levando em consideração as fronteiras nacionais, e nem a agricultura. E ele reduz à medida que eu vou para o cenário regional, e ele reduz muito quando eu vou para o cenário nacional. Então, o impacto das fronteiras nacionais ele é muito grande sobre os benefícios da conservação. E esse impacto é tão grande que ele sobrepõe, inclusive, os benefícios que eu tenho com a globalização. Então, se eu tomar aquela decisão de que eu tenho sim que incluir a agricultura na globalização, se eu buscar a estratégia global, eu vou conseguir, inclusive, um benefício maior do que não incorporar a agricultura. Uma vez que essa bolinha aqui do global, considerando a agricultura, é superior ao nacional sem considerar a agricultura. Então, com isso eu vejo que eu tenho uma solução ideal quando eu, por um lado, incluo a agricultura e consigo produzir mais alimento, mas, por outro lado, eu esqueço as fronteiras agrícolas e faço um planejamento global da conservação e, portanto, vou ter benefícios dessa globalização. Bom, isso está refletido aqui nos dados diretamente. Então, a minha perda agrícola chega a 27% no nível global sem agricultura, e ela reduz para 4% só da produção global quando eu incluo a agricultura. Isso não varia muito entre os níveis. E a representação das espécies também. Tem claro que sem agricultura global eu tenho um grande benefício, mas se eu considerar a agricultura e fizer uma priorização global, eu vou ter benefícios superiores, inclusive, à maneira como a priorização tem sido feita atualmente, que é ao nível nacional. Bom, e aqui mostrando então um teste entre os diferentes aspectos do desenvolvimento e a mudança na produção de alimentos. Aqui, no eixo Y, os valores aqui indicam qual é a diferença que eu tenho na produção de alimento quando eu saio da minha estratégia no nível nacional, cada país está definindo suas prioridades, e entro num acordo internacional de priorizar em escala global. Então, quando essa diferença é zero, significa que não tem diferença nenhuma entre eu vou fazer por mim e vou fazer esse acordo. Na verdade, muitos países
não tem diferença eu excluir eles, eu excluir eles. Mas outros tantos países são prejudicados. Só que esse prejuízo, em função desse acordo, ele não tem um padrão, nem para IDH e nem para PIB per capita. E ele tem um padrão fraco, né, para porcentagem do PIB decorrente da agricultura. O que sugere, de maneira geral, que não é um sinal claro, não existe uma conclusão direta de que os países mais pobres serão afetados por um acordo como esse. Agora, por outro lado, existem países com baixíssimo IDH ou baixo PIB per capita que vão sim ser prejudicados. E aí é claro que esses países, no caso de um acordo como esse, eles merecem atenção e merecem medidas compensadoras. Aqui a gente tem uma lista de países, né? Esses países independentes são os países que têm o IDH realmente baixo. Isso é extremamente importante, não só do ponto de vista político, de nós estarmos compensando esses países, mas porque, do ponto de vista da conservação, existe uma série de trabalhos que mostram que a baixa governança, a alta desigualdade e todos esses aspectos ligados ao baixo desenvolvimento são empecilhos para a conservação. Então, ao contribuir para esse país, ao contribuir para o desenvolvimento desse país, a gente, no caso, no cenário desse, a gente contribui também para a conservação. Bom, então, como conclusão, a produção agrícola no futuro pode ser aumentada e reduzida. Na verdade, isso é uma conclusão de uma revisão recente, coordenada pelo Jonathan Ford, que concluiu que, embora a agricultura, como eu falei, seja a principal causa de impactos ambientais, ela poderia ser aumentada e eventualmente até o seu impacto reduzido se fossem tomadas algumas medidas. E as medidas que ele sugere no artigo dele são parar a expansão agrícola, preencher as lacunas de produtividade, ou seja, aquelas áreas que já são ocupadas pela agricultura, mas que estão produzindo aquém do seu potencial por problemas tecnológicos e uso de recursos. Que se isso fosse resolvido, isso aumentaria a produção. Aumentarmos a eficiência dos recursos, né, porque uma série de impactos são decorrentes do uso ineficiente dos recursos existentes, incluindo água, fertilizantes, maquinário, e reduzirmos a perda agrícola causada pelo desperdício na produção e pela dieta humana. Bom, e a essa lista, a gente, baseado nos resultados que a gente encontrou, a gente pode acrescentar algumas recomendações, que é incorporar a agricultura no planejamento da conservação. Se a gente quer proteger as espécies, então a gente tem que levar em consideração a agricultura. E integrar a política de conservação entre os países, né, que eu chamo de globalização. E, claro, compensar os países pobres que eventualmente vão ser afetados por um acordo como esse. E é isso. Bom, como a gente já viu,